Muito bem, eu gostaria de fazer breves comentários sobre essa situação caótica em Brasília, conforme aquilo que eu posso inteligir, dos fatos corriqueiros, dos fatos dinâmicos e atuais, levando em conta alguma base, um pouco mais profunda, né, de leituras e de estudos, conforme também, as minhas possibilidades. Então, você tem dentro do Congresso, aquele caos todo entre os políticos, os representantes dos partidos, confrontando-se entre si, e fora do Congresso se instalou aquele campo de batalha, conforme o clichê, da mídia, em que se, né, se depredaram desde banheiros químicos até ministérios. E o foco tem que ser, no meu caso, tem que ser na manifestação. Porque o que eu vi de posts, no Facebook de simpatizantes, do comunismo, do esquerdismo, é que a polícia estava totalmente despreparada e que se lançou de maneira irresponsável, e violenta contra os manifestantes em geral, não levando em conta que era um grupo isolado de manifestantes violentos. Alguns chegam até a colocar alguns pequenos flagrantes que parecem, demonstrar que a polícia de fato estava despreparada, mas são flagrantes de segundos, então a gente não sabe exatamente. Os caras cortam uma fatia assim, extremamente fina da realidade e querem, querem, se não explicar, pelo menos dar a entender de que aqueles pequenos flagrantes de segundos, definem toda a situação, como que a culpa, não é dos esquerdistas, não é do PT, não é do PSOL, não é da CUT, não é do MTST, não é do MST, não é do PCdoB, do PCB, ou seja, o velho partidão. Todas essas pessoas são inocentes, eles não estão envolvidos com nada que seja violento, seja agora, seja no seu passado, ou, no caso, aquilo a que eles fazem apologia, ou seja, aos regimes comunistas, internacionais, tudo isso não se refere a nada de violento, a tomada de poder, a perseguição e morte de prisioneiros políticos, a um totalitarismo alienante, ao estabelecimento de um poder que vai tornar a vida das pessoas um inferno. Nada disso, eles não têm nada a ver com isso. Sobretudo, eles não têm nada a ver com a questão leninista da tomada do poder, por todas as vias, inclusive a via violenta. Não foi só Trotsky que propagou a via violenta. Se vocês lerem, por exemplo, as obras do Lenin, vocês pegam o volume 16. Eu tenho aqui as edições em espanhol. O volume 16, no primeiro capítulo. Já no primeiro capítulo ele já fala que, todas as fronteiras entre os países têm que ser relativas. Ou seja, o que ele está pregando com uma coisa dessa? É que, vamos dizer assim, você pode invadir. É o famoso o brado das torcidas, das torcidas organizadas e fanáticas. Vamos invadir, Quer dizer, vamos assim flexibilizar essa expressão do Lenin e projetá-la sobre aquele campo de batalha lá em Brasília. Vamos invadir, as fronteiras são relativas, somos manifestantes e temos o direito, de protestar, inclusive de badernar. Então não está provado, enfim, que a polícia agiu bem ou mal. A polícia tinha que cumprir as ordens, e foi convocado também as Forças Armadas porque a coisa ficou feia. E isso, na hora que se convoca, diante de uma situação violenta daquela, que é clara, a convocação das Forças Armadas por questões de segurança, de uma segurança maior, já despertou os fantasmas do passado naqueles que foram os coitadinhos perseguidos pela ditadura militar. Tem gente que, eu acho que tem alguns lá que não chegaram nem a ser presos, mas só de pensar naquele espectro da ditadura, aquilo assim, é uma coisa para ser psicanalizada, Você tem que puxar
do inconsciente daquelas pessoas, né, aquele pesadelo que se instalou nelas, né, que elas não conseguem mais sair daquilo. Ele falou em intervenção militar, pronto, a pessoa tem quase um infarto, né? Ela não pode pensar nessa palavra, nessa frase, nessa expressão intervenção militar, a pessoa já fica, né, alguns ali ficam assim como aquilo é o maior mal que pode acontecer na face do planeta Terra, né? Você pode abortar quantas crianças você quiser, cristãos na África podem ser queimados vivos, né? Ataques terroristas podem acontecer por toda a Europa, né? Ou seja, as atrocidades pelo mundo podem continuar acontecendo, mas intervenção militar jamais. Isso afeta aquela pessoa, quer dizer, afeta aquela coisa subjetiva, entendeu? A pessoa está com problemas emocionais, problemas psicológicos sérios, mas ela está lá dando opinião, formando a opinião pública, né? Quer dizer, disfarçando aquele problema psicológico dela, né? Como se fosse com a máscara de uma objetividade analítica, né? Uma análise objetiva da realidade, né? Quer dizer, né? E eu acho estranho que como é que todo o militante esquerdista, de fato, ele entra nesse esquema todo, nessa doutrina toda do Karl Marx. Por exemplo, há um trecho aqui de um estudo muito importante sobre o marxismo, estudo feito por dois padres, né, está em francês. Eu vou dar uma traduzida aqui meio tabajara, sobre a tomada de consciência do militante. Ela, né, a tomada de consciência, não é um ato de compreensão intelectual como se o concebe, né, ordinariamente. Melhor dizendo, à base de argumentos, de explicações, né, e de razões que tendem a fazer captar, né, conceituar aquilo que é a coisa visada. Ela é uma espécie de compreensão implícita e pragmática, uma inserção voluntária e sistemática no movimento, um dever ser, um certo jogo de forças, dos quais, né, o militante se propõe a desenvolver metodicamente a potência, ou seja, né, formar grupos armados, táticas de guerra, entre outras coisas. Não é um ato de compreensão à base de argumentos racionais, estatísticos, metafísicos, né? Mas um ato de compreensão dinâmica, à base da ação e pela via de penetração no interior mesmo do movimento, o qual, né, o militante o faz seu, né, faz seu movimento. Ou seja, é literalmente a abdicação da consciência, né, a abdicação da responsabilidade pessoal pelos seus atos. Ou seja, é a abdicação de si. Você abdica da sua personalidade e você se insere no movimento. A partir dali, vamos dizer, a sua identidade começa a se tornar nula. Se vocês assistirem as palestras maravilhosas que existem, né, e que estão disponíveis no YouTube daquele ex-agente da KGB, que é o Yuri Bezmenov, ele fala tudo isso, explica de maneira fantástica, né, como o militante, o agente esquerdista, ele tem que abdicar de si, né, e ele tem que, vamos dizer assim, incorporar na alma dele, esvaziar o ser dele daquilo que é, incorporar na alma dele todo aquele discurso de justificativa, né, das atitudes do partido, das ações do partido, do significado do partido e como o partido deve se manter na linha, né, sempre indo para frente, né, derrubando todos os obstáculos e, inclusive, eliminando aqueles que o traem. E essas pessoas, esses jovens militantes todos que estão lá quebrando coisas, que estão encapuzados, ou seja, cuja identidade está oculta, né, e que estão dispostos a fazer toda aquela, né, promover toda aquela violência, né, em que não apenas patrimônio público foi depredado, mas pessoas saíram gravemente machucadas, todos esses estão todos dispostos, né, a perderem a sua personalidade e, como diz o mestre Olavão, a matar ou morrer por uma coisa que eles nem sabem qual o valor, né? Tipo assim, eles não compreendem o valor daquilo que eles estão lutando, ou se aquilo tem valor, né? A coisa pela qual eles estão lutando, eles não sabem qual o valor daquilo, ou se aquilo tem valor. Não sabem o quanto vale, mas ao mesmo tempo eles são capazes de matar ou morrer por aquilo. Essa é uma coisa perigosa, e essa é uma coisa que tem se tornado muito comum no Brasil desde que o movimento, né, de pró-impeachment, né,
contra o PT, contra Dilma, contra Lula, começou a se formar aqui no Brasil, né? Então eles começam, né? É fato que o PT aparelhou todo o Estado. Você vê só pela dificuldade de julgamento, isso aí tudo, né? Se vocês lerem o Avelar Coutinho, né, Cadernos do Cárcere, que é um grande livro, em que ele faz um estudo assim, histórico rigoroso sobre a Revolução Cultural, sobre Gramsci, né, tanto que é uma paródia do título do Gramsci, né, Cadernos do Cárcere, sobre o comunismo internacional, enfim, lá vocês vão ver tintim por tintim, de uma maneira didática e pedagógica, toda a história do comunismo de uma maneira um pouco mais sucinta, mas não só bem explicada, como repleta de referências bibliográficas. Então as pessoas têm que começar a entender isso aí. Tem que entender o que está por trás. Como sempre digo, é uma base histórica que levou as coisas até esse ponto, né? E o que eu acho estranho é que como o militante esquerdista, né, principalmente aqui no Brasil, ele consegue mentir para si mesmo com o maior descaramento, né? Como é que ele consegue ignorar o que seja a tomada de consciência marxista? Que é o que eles fazem, que eles vão pegar um pedacinho do fato, né, um erro qualquer, e vão colocar aquilo ali, né, vão erigir aquilo ali como um fato absoluto, como um fato que define todo o resto dos acontecimentos, né? Fica difícil assim, como é que você vai lidar com a inteligência de uma pessoa dessa, né, que tem uma tendência sempre a querer justificar o partido, no caso o PT, né? Se a pessoa tem uma simpatia pelo PT e deseja conhecer de fato o PT e cavar ali, buscar algo de bom no PT, a pessoa tem todo o direito a isso. Mas agora a questão é a seguinte, é que para o militante esquerdista aqui no Brasil, que está a favor do PT, né, o PT é simplesmente um partido desprovido de pecado, né, como o Lula declarou de si mesmo, um homem desprovido de pecado. Quer dizer, é um partido que, né, assim, já nasceu puro, né, e que como vamos dizer assim, vamos evocar aqui a frase de Jean-Jacques Rousseau, né, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então o PT nasceu bom e a sociedade o corrompeu, é isso? O PT não corrompeu, a cúpula do PT, tal como estava lá, na liderança, não corrompeu, não são só problemas financeiros, né, não é esse rombo todo financeiro, é problema cultural, é problema moral, é institucional. É só você olhar como o nível que está a cultura, o problema é educacional, né? Olha o nível que está, né? Há uns 20 anos atrás, a gente olhava assim, a gente via grupos criminosos, organizados, ou grupos de traficantes, que já era um problema social. Um problema social gravíssimo, mas eles ainda estavam à margem da sociedade, né? Era uma coisa que era combatida, né, desde determinados pontos, vamos dizer, da cidade ou do país. Agora não, isso é uma coisa que está disseminada no país todo, né? Quando os caras vão investigando, tem bandido, né, tem bandido morando em triplex, não é mesmo? Então é uma coisa que já está disseminada, né? É uma maneira de, porque já que, vamos dizer assim, a cúpula toda ali petista e de muitos outros partidos são todos corruptos, a tentativa certamente é de tentar corromper todo o resto do Brasil, para que eles saiam ilesos, né? Sempre a tentativa é de tentar, né, a tentativa é de, né, tal como na expressão leninista, é de acusar o seu opositor daquilo que você faz, né? E como você tem uma disseminação da malandragem, né, da falta de respeito, né, da atitude revolucionária, né, vamos dizer, não digo da contracultura, mas dessa cultura baixa, essa cultura vil, né, que está expressa em diversas maneiras, enfim, uma série de formas de se, vamos dizer, inocular nos hábitos, né, da população, especialmente da população jovem, hábitos que vão degenerando o espírito das pessoas, a ponto de que as pessoas vão perdendo a distinção entre bem e mal. Daí você tem o mal generalizado, né? E daí o que acontece? A lei tem que dar conta do mal que está generalizado e do mal
os políticos, né, que estão lá sendo julgados causaram. Então, é um processo longo, né, e sofredor mesmo, e todos nós estamos no meio disso aí. Né, tomar consciência de verdade é tomar consciência da sua responsabilidade nisso. Né? Eu não tenho que militar a favor de ninguém, eu tenho que militar a favor da verdade. Né? Não importa o partido que esteja lá. Se o Temer está com a corda no pescoço com relação a todos os crimes, que ele seja empichado, como diz a Joyce Hasselman. Né? Mas a questão é que, na medida em que o Temer começou, né, a ser alvo da mídia e alvo das acusações, por causa daquela bendita gravação, o que acontece? Todos os esquerdistas começam, né, a ficar faceiros, né, ficar animados, como se isso, né, vamos dizer assim, absolvesse Lula e Dilma de todos os crimes que eles cometeram, né, esses crimes que vão desde corrupção econômica até a corrupção quase da alma, né, do povo brasileiro, cultural, institucional, educacional, né, que eles promoveram, que eles ajudaram a promover. Né. Então quer dizer que agora os esquerdas estão aproveitando e querendo evocar uma direta já, né, para se, né, erigir, se resgatar aquele herói que foi, né, o homem que perdeu um dedinho numa metalúrgica e que está sendo tão incompreendido depois de tudo que ele fez pelo país, né, como nunca antes foi feito aqui no país. É estranho isso aí. Será que as pessoas... O que é? Vamos começar a estudar a história do país a partir do Lula? É isso? Ele que agora é o detentor da nova era? Ou da nova ordem mundial? Quer dizer, começa... Tem momentos que parece que o troço é uma fantasia tão absurda que é só para a cabeça de militante esquerdista mesmo levar a sério, né, toda essa confusão que estão se criando no espírito das pessoas para tentar dar razão ao comunismo, né, tanto aqui no Brasil como internacional.